de maneira que cada um de nós é chamado, mas poucos são os escolhidos. E a gente pode observar aqueles que buscam o entendimento das questões espirituais. Os espíritos buscam ainda com mais conhecer o lugar onde estão. Por que estão sofrendo determinadas privações? O que aconteceu com eles? Por que foram parar em determinadas regiões? Então é natural que quem está falando sobre espiritualidade, eles apareçam por aqui. E nós estamos ainda muito interessados nas questões do mundo, nas questões físicas, e estamos repetindo aquelas mesmas desculpas dadas àqueles que foram convidados para o festim das bodas. Quando Jesus, em uma parábola, diz que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que resolveu comemorar as bodas do seu filho e resolveu então chamar os convidados. Matou os cevados, os bois, fez o churrasco, preparou todo o banquete, mandou os servos a entregar os convites. E as pessoas que ali estavam, uns disseram, eu não posso, que eu acabei de casar. Tenho minha responsabilidade com a esposa lá e tal. O outro falou, obrigado, agradece lá, né? Mas eu não vou poder comparecer, que eu estou cuidando das minhas terras, afinal de contas rendeu muitos frutos a terra, a colheita dessa vez foi muito... E eu vou ter que declinar. E assim, de um a um, cada um foi encontrando uma desculpa para não vir desfrutar do banquete espiritual. Está sendo oferecido aqui. Do banquete espiritual, assim como no banquete daquelas bodas. E os servos voltaram para casa e alguns desses convidados até agrediram os servos que foram levar o convite de casamento, e nós ficamos pensando assim, olha, como é que pode? Alguém ser convidado para um churrasco, para uma festa de casamento, e ele diz que não vai? Mas por onde chegam esses convites que a gente não observou? Porque todos nós estamos sendo convidados. Assim como estão vindo aqui na casa de Dom Pedro II, nós somos convidados a fazer a caridade, porque a bandeira do Espiritismo está escrita lá, fora da caridade não há salvação. Então nós somos convidados, quando uma pessoa aflita chega até a nossa presença, solicitando às vezes uma palavra de conforto, solicitando às vezes um copo d'água. Porque quem está com sede, não existe caridade maior do que você dar um copo d'água. Quem está com fome, não existe maior caridade do que dar um prato de comida, um pedaço de pão. Ou quem está desesperado, não adianta você levar uma cesta básica e ele fala, eu tenho tudo que eu necessito, eu não quero cesta básica, eu preciso de ouvido. A minha mulher inconstante partiu, os meus filhos estão interessados na herança que eu vou deixar para cada um deles, eu estou sofrendo solidão. Eu preciso ouvir a palavra de alguém que se aproxima e converse comigo. O atendimento fraterno que nós fazemos. Nós estamos falando tudo isso só para mostrar por que Jesus falou, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Porque muitas das vezes somos chamados e desprezamos o convite quando alguém nos estende a mão solicitando alguma coisa, e já vem aquele cara me pedir, vai pedir dinheiro. Vou atravessar a rua. Mas um dos ensinamentos do Cristo, ele diz, se alguém te pedir a capa, entrega também a túnica. Se alguém quiser tomar a sua capa, entrega a túnica também para ele. E assim nós vamos fazer amigos, porque o tesouro escondido no campo, na terra, é a amizade. Porque o ladrão, os tesouros do mundo, o ladrão pode desenterrar, as traças corroem. Mas há um tesouro que se acumula no reino celestial, como dizer, no mundo espiritual. Que tesouro é esse? E que está escondido no campo. São os amigos que nós fazemos, porque eles vão conosco para o mundo espiritual e vamos nos abraçar lá, porque somos filhos de Deus, nesse banquete maravilhoso do reencontro, e que vamos reencontrar aqueles que partiram antes de nós. Festim das bodas.
Estamos aqui sendo convidados diariamente, porque se adentrarmos nesse banquete, porque aí ele diz assim, muitos desses não quiseram o convite, então ele vai entregue o convite a todos os estropiados, os coxos, porque afinal de contas o banquete está pronto. E todos nós que somos estropiados, mancos, coxos, porque carregamos imperfeições em nós e temos ciência disso. Estamos lutando para minimizar essas arestas, essas pontas que espetam quem se aproxima de nós, incomodam. Então nós estamos sendo chamados para lapidar, brilhar, deixai brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas obras, glorifiquem a Deus. Então, uma palavra, uma ajuda, um conselho, um prato de comida, um agasalho que você entrega para alguém que está passando frio, um sorriso, um bom dia, faz a diferença. Nós não sabemos. De repente, nós estamos andando ali pelo Rio Paraibuna, fazendo uma caminhada, e vem alguém à nossa direção, cabisbaixo, e percebemos pela vibração que ele está atravessando por um problema muito sério. Ué, como é que percebemos isso? Porque todos nós somos médiuns. Não precisamos estar vinculados a uma mesa de desobsessão, trabalhando numa casa espírita, todos nós somos médiuns. Porque é uma sensibilidade, tal qual a visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato, todas essas potencialidades que nós temos. Guardamos ainda conosco esse sexto sentido, capaz de, ao nos aproximar, ele está rindo, eu também estou, mas algo não está certo. Estou captando alguma coisa, uma vibração, uma frequência que me diz, ele está precisando de um bom dia, meu amigo, quanto tempo que eu não te vejo. Rapaz, lembra daquele tempo? E começamos a conversar. Ele vai se magnetizando daquelas cargas negativas. Olha, o trabalho de socorro e de caridade em diversos campos de ação. Somos chamados a essa conduta. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. A nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Talvez por isso pouca gente. Porque a pessoa, então é melhor não saber muita coisa, né? Porque aí eu posso dar uma desculpa, mas eu não sabia. Eu não sabia. Por isso eu não fiz. Mas Jesus deixou uma lei áurea. Ele diz assim, fazei ao outro aquilo que você gostaria que ele te fizesse, se vocês se encontrassem na mesma situação que ele. Então não vamos errar, porque queremos o bem para nós, né? E se erramos, nós nos desculpamos, e bola para frente, levanto e sigo adiante, mas se alguém erra comigo, pronto, não tem mais papo. Eu não entendi ainda a lição do perdão. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Pedro pergunta a Jesus, até 7 vezes, Senhor? E ele fala, não 7 vezes, Pedro, 70 vezes 7 vezes. E Pedro, peraí, eu sou pescador, mas eu sei fazer contas. 70 vezes 7, é isso? 490. Então eu vou começar a contar, né? Não, Pedro, é indefinidamente. Sabe por quê? Porque o perdão é bom para quem perdoa. O perdão é remédio para você que está sofrendo, está magoado. Perdoa, segue adiante. Porque o perdão é bom para quem perdoa, porque é remédio que se toma. Quem perdoa tomou o remédio. Vai se sentir aliviado. Pode ser que a pessoa que te feriu volte a te ferir. O perdão foi bom para ele? Pode ser que não. Pode ser que ele se sinta renovado, se sinta feliz com a situação de voltar a ser teu amigo e mude de postura. Pode ser que não. É também uma decisão dele. Mas você que perdoou se vê livre daqueles elos que prosseguem além dessa vida, para o mundo espiritual. Assim como o amor não se rompe com os laços que se partem quando a gente parte do mundo físico para o mundo espiritual, o ódio também nos mantém vinculados. E o ódio
A raiva, a vingança, a revolta é doença, gente. É ovo de enfermidade, esperando para eclodir. Então analisemos em nós mesmos o motivo do sofrimento que nós estamos atravessando. Façamos uma introspecção, igual Santo Agostinho, que diz ali no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: todos os dias à noite, antes de vos deitardes, passa em revista as ações que praticastes durante o dia. Mas por quê? Porque senão amanhã eu vou fazer os mesmos erros. Passa em revista, puxa, fui áspero com meu amigo ali, nossa, fui mal criado com a minha esposa, eu não elogiei o arroz que ela fez. Eu preciso mudar isso. Eu tenho que evoluir dia a dia, um pouquinho, pouca coisa. Mas de repente nós vamos olhar para trás e ver, nossa, eu subi isso tudo? Né? Então, nós precisamos fazer essa avaliação para poder, então, nos melhorar passo a passo. Grandes distâncias nós vencemos, passo a passo. Então, nós somos chamados a isso. Quando fomos chamados a isso? Quando veio o chamado? Quando nós reencarnamos. Nós costumamos a dizer que o planeta é uma escola, outros dizem é um hospital, mas é também uma oficina de trabalho. E Jesus diz uma parábola aos discípulos. Antes do drama da crucificação, ele subiu o Monte das Oliveiras e falou assim: o reino dos céus é semelhante a um senhor de terras que resolveu viajar. Chamou os seus servos e distribuiu os seus bens para com eles. Todos nós somos servos de Deus. Não podemos servir a dois senhores, porque nós vamos adorar a um, desprezar o outro. Não se pode andar para a direita e para a esquerda quando se está numa cruz. Para onde eu vou? Eu vou para a direita. Não, eu vou para a esquerda. Não dá para ir para lá e para cá ao mesmo tempo. Da mesma maneira que se o Deus a quem eu amo e que eu digo servir, me diz, ama até o teu inimigo. Aí fica difícil, amar o inimigo, perdoar a pessoa que me traiu, orar para aquele que me caluniou, bem dizer a quem diz mal o meu nome. Não, aí está difícil. Eu consigo cumprimentar os meus amigos, eu consigo fazer prece, rezar os meus familiares. Não. Então, isso os criminosos fazem também. Eles também cumprimentam aqueles filhos a quem eles amam, mas agem na maldade, na perversidade, roubam, são cruéis. Se querem seguir a Deus, ama também eles. Porque deve ser bom num dia de sol ou num dia de chuva, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito, que faz nascer o sol sobre justos e sobre injustos. Sede perfeitos assim. E faz descer a chuva sobre bons e sobre maus. Então nós somos chamados a ser bons. É diferente abraçar um amigo. Não podemos abraçar o inimigo da mesma, mas não lhe pagar o mal com o mal. Porque a vida se encarrega de trazer esse desafeto de novo à nossa presença. E aí nós falamos, hoje ele vai ouvir. Hoje eu vou jogar umas verdades na cara dele. Mas a verdade não se usa para ferir. A verdade se usa para esclarecer, para libertar. Então a pessoa às vezes fica pensando assim, quando eu me encontrar com fulano de tal, o dia que ele me procurar, eu vou dizer umas verdades. Não. Então mudou, você virou para o outro time. Deixou de servir aquele Senhor. É não pagar o mal com o mal. Porque às vezes sabemos lá os obstáculos que ele teve que ultrapassar para bater na sua casa. Falou, você pode me ajudar? Falou, você batendo aqui na minha porta? A minha mãe acabou de ter um derrame. Eu não tenho quem leva ela no hospital. Pelo amor de Deus, me ajuda.
Meu irmão, agora. E eu vou lá, ponho no carro. Ganhei um amigo. Encontrei um tesouro escondido no campo. Estava tão escondido, debaixo de ódio, de mágoa, de vingança. Mas a vida encontra meios de nos aproximar, tanto pela reencarnação também. Quem nasceu no nosso lar? Quem é a esposa que eu tenho? O marido que a gente encontrou? Quem são os meus irmãos? Quem são meus amigos? Parece Jesus falando, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esse é meu irmão, é minha irmã, é a minha mãe. Mas quem nasceu no meu lar, às vezes tem pensamento completamente diverso do meu. Critica, magoa. Mas eu estou dividindo a mesma garrafa de suco na mesma mesa na hora do almoço. Fomos colocados ali para que nos entendêssemos. Afinal de contas, um dos mandamentos do mestre é o seguinte: reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Para que não aconteça que depois ele te entregue ao juiz e o juiz te encerre numa prisão e de lá não sairás até que venhas a pagar o último centil. Que prisão é essa? Reencarnação. Reencarnamos. Estamos aqui, presos no organismo físico. É o uniforme que nós estamos vestidos. O tempo passa. O cabelo fica branco, mas a gente passa Grecinho 2000. Dá uma disfarçada. Mas por baixo do Grecinho 2000, os cabelos estão brancos. E a gente vai vendo que está aparecendo umas rugas aí, né? Não tem jeito. O tempo passa para todos nós, né? Chuva sobre justos e injustos, sol sobre bons e maus, e o tempo vai passando e as experiências se acumulando, e nós vamos crescendo, tal qual a semente de mostarda, que é uma semente insignificante, mas que, olha, o que somos cada um de nós? O nosso pai e a nossa mãe costurou a roupa que estamos vestindo hoje, emprestou geneticamente, né? No momento da fecundação, começou-se a construção do nosso corpo físico. Carregamos no nosso corpo físico marcas de vidas passadas. Precisa-se fazer aí uma terapia de vidas passadas para saber quem fomos nós? Não. Basta aquele negócio do Santo Agostinho, reflete o que você fez no dia. Por que eu sou assim, gente? Por que eu sou violento? Por que eu explodo por qualquer coisa? Olha, no passado você foi pior. As tendências que você precisa corrigir são exatamente essas. Os desafetos que estão dentro da sua casa, é o vizinho que mora ali, você precisa reconciliar com essas pessoas. Indo lá, oferecendo alguma coisa. Não, é só não pagar o mal com o mal. Ama ao teu próximo, como a ti mesmo. Ama o teu semelhante. E quando a gente pensa no termo semelhante, ora, semelhante por quê? Porque tem olho, eu também tenho, nariz, boca, cabelo, somos semelhantes, também semelhantes aos nossos problemas. Os problemas que carregamos, as dificuldades que enfrentamos diariamente, são semelhantes. E às vezes alguém nos bate à porta e vem nos trazer um problema que eu ainda não solucionei. Eu falo, meu Deus do céu, falando justamente disso daqui que eu ainda estou... Mas ninguém cruza o nosso caminho ao acaso, afinal o acaso não existe. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, e até os fios de cabelo de vossas cabeças estão todos contados, então será que as circunstâncias também não têm aí a mão de Deus, quando uma pessoa nos se aproxima, quando se cruza com alguém, quando se casa com alguém, o filho que nasce, o irmão que se tem, as circunstâncias, o ciclo de amigo, onde é que eu fui trabalhar, fala também do nosso passado. A disciplina que a gente precisa aprender. Né? Então, tudo isso daí, nessa análise que nós fazemos, nós começamos a encontrar quem somos nós. E se nós avaliarmos intimamente, nós vamos descobrir o ponto que eu sou falho. É preciso olhar como se olhássemos num espelho, porque o semelhante é um espelho.
ele chegou até mim e trouxe um problema semelhante ao meu, que eu não queria olhar, né? Porque, eu sou assim mesmo, pau que nasce torto, morre torto, quem quiser que me aceite assim, e de repente alguém chega com um problema semelhante ao meu, e eu vejo logo o cisco no olho dele. O cisco que eu vejo no olho dele fala da trave que eu carrego no meu olhar. Porque eu falo, fulano de tal está invejoso. Eu sou invejoso. E muito mais do que ele. Porque eu estou vendo inveja. Fulano de tal é mentiroso. Isso aí eu conheço um mentiroso. Por quê? Eu sou um expert em pregar mentiras. Astúcia. Então, sabe, aquilo que a gente identifica no outro, retira primeiro a trave que obscurece o seu olhar, para que possas tirar então o cisco. Com cuidado. E quem vai enfiar o dedo no olho do outro, sabe que é complicado. Não vou só soprar, né? Com cuidado. Porque eu sei quão difícil foi tirar a trave que estava no meu olho, no meu olhar, para com o próximo. Então reencarnamos e somos chamados a reencarnar nessa oficina de trabalho. Recebemos o corpo físico, que é o uniforme que nós temos para trabalhar, para interagir uns com os outros, para nos aproximar e assim fazermos, nos enriquecer desse tesouro que nós apontamos no início como sendo amigos. Eu quero ter 1 milhão de amigos para bem mais forte poder cantar. Né? Venha comigo olhar os campos. Né? Olha que poesia do Roberto Carlos. Né? Então, nós precisamos assim entender que ser pessoa rica é estar cercados de amigos. Reencarnamos, temos o organismo físico, temos problemas, temos angústias, temos conflitos conosco mesmo. Mas o nosso organismo, o nosso corpo físico já nos fala onde eu preciso trabalhar também. Olha, se eu estou com um uniforme, eu sei que eu sou segurança de um banco, por exemplo. Se eu estou vestido com uma roupa de uma oficina mecânica, eu sei que eu vou ter que trabalhar com carros, com graxa. Se eu estou envergando, então, a veste branca da medicina, eu sei que eu vou trabalhar com a cura. Embainha a tua espada, Pedro. Porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Ação e reação, né? O que se planta, o que se colhe. Cuidado, a violência que nós praticamos é violência e sofrimento em nosso próprio caminho. Então, pensemos 1000 vezes antes de ferir alguém, porque nós seremos feridos mais adiante. Então quer dizer que se reencarna, eu sou médico agora, estou fazendo cirurgias, eu estou curando, porque eu já usei a espada para ferir alguém, agora eu preciso resgatar. Porque Jesus falou assim, a misericórdia de vida divina nos proporciona, vem antes da justiça, porque se o Pai Celestial, ou seja, justiça divina, te encontrar num exercício de amor ao próximo, de caridade, manda a misericórdia, que é a justiça, deixe que venha se pagar essa prestação, essa dívida nossa lá de trás, em prestações mais suaves. Então, se eu ferir muita gente, eu posso vir agora curando muita gente, operando. Né? E se a minha dívida ainda for muito pesada, pode ser que alguém venha ter ali um problema renal, um problema no coração, e venha passar pela cirurgia cardíaca, a céu aberto, né? Porque às vezes ferimos, né? Invadimos aldeias, colocamos fogo, furamos o coração de outras pessoas. Mas o amor cobre a multidão dos pecados. Jesus nos disse assim. Então, tens aí um roteiro seguro para a vossa vida. Ama o teu próximo como se ama a si mesmo. Porque nós precisamos nos amar também. O jardim florido atrai as borboletas. Então, quando cuidamos de nós mesmos, atraímos as pessoas. Os espíritos amigos também vêm. Se nós somos caridosos, se nós procuramos seguir e fazer a vontade de Deus, porque os espíritos amigos, os espíritos superiores também fazem a vontade de Deus, e se estão nos vendo nesse esforço,
se aproximam de nós. O Senhor, então, da vida, chamou os servidores e falou assim, entregou, vou viajar para um lugar distante e deixarei meus bens convosco. Chamou um e entregou 5 talentos. Chamou o outro, entregou 2 talentos. E chamou um outro ainda, entregou 1 talento. E partiu. Aquele que tinha recebido 5 talentos, foi, negociou aqueles 5 talentos e ganhou mais 5. O outro que tinha recebido 2 talentos, também negociou aqueles 2 talentos e ganhou mais 2. E aquele que tinha ganhado 1 talento, preguiçoso que era, falou, não, eu sei lá, vai que eu perco, só tem 1. E se eu falir, se a empresa falir, e se não der certo? Eu sei que esse meu senhor é um homem firme, rígido, ele segue ali, não tem negócio de... O caminho é reto, não tem negócio de atalho. E se eu perder? E se eu... Começou a elaborar desculpas. E falou assim, sabe o que eu vou fazer? Para não correr o risco, vou enterrar na terra, né, esse talento, esse dinheiro que ele me emprestou, porque quando ele voltar, eu vou lá desenterrar, está aqui, Senhor. O talento que o Senhor me emprestou. Então. Aconteceu que ele voltou. O Senhor volta e chama aquele que tinha recebido 5 talentos. Repara, os talentos foram distribuídos segundo a capacidade de cada um. Aquele que recebeu 5 talentos, a presença do Senhor falou assim, eis aqui os 5 talentos que o Senhor me emprestou. O Senhor me confiou. E eu fiz multiplicar mais 5. Aqui está. Bom servo. Fizeste muito bem. Vem participar da alegria do seu Senhor, porque foste fiel no pouco, muito mais eu lhe confiarei. Chamou o outro que tinha recebido 2 talentos, e ele falou assim, aqui o Senhor me emprestou 2, e eu produzi mais 2. Bom servo, foste fiel no pouco, eu lhe confiarei muito mais. Vem participar da alegria do seu Senhor. E aí chegou a vez daquele cara, né? Já estava pensando, tal, Deus me chamou as contas agora. Puxa vida e tal, foi lá, deu uma lustrada no talento, né? Está brilhando, está brilhando. Chegou e falou com ele. Então, o que fizeste do talento que eu te emprestei? Ele falou, Senhor, já tinha toda uma... Eu sei que o Senhor colhe onde não plantou, né? Eu sei que o Senhor é uma pessoa rígida, que anda ali segundo a verdade, não... E eu tive medo, né? Eu tive receio, temor a Deus, né? Jesus nos ensina a amar a Deus. Deus é amor, então ele pede que ame nossos filhos têm que amar os pais, né? Chamai o vosso Deus de Pai Celestial. Então ele teve medo, eu falei, escondi o seu talento, mas está aqui, brilhando, do jeito que o Senhor me entregou, aqui, está aqui, muito obrigado e tal. Eu tive medo de perder. Falei assim, mau servo, servo preguiçoso, por que não pegaste esse talento? Então entregaste à mão dos banqueiros. Longo tempo eu passei em viagem. Então, pelo menos me entregaria com juros, né? Porque esse talento já desvalorizou desde quando estava nas suas mãos. Chama então os funcionários, né, os guardas, e fala, tire o talento das mãos dele, e entregue para aquele que tem 10 talentos. Porque quem muito tem, mais lhe será acrescentado. E o que tem pouco, até o pouco que tem lhe será tirado. Meu Deus, parece uma coisa tão injusta isso, né? Aliás, parece tão injusto ter. Por que ele deu 5 talentos para um, 2 para o outro, deu um só, e ainda agora tira esse talento e dá para o outro camarada que tinha só 10 talentos? É uma coisa injusta, desproporcional, porque a gente precisa prestar atenção que no início da palavra diz, distribuiu segundo a capacidade de cada um. Então, será possível distribuir as riquezas igualmente? Vamos reunir aqui, quem tem, vamos colocar aqui na mesa, tá? Vamos somar o dinheiro que cada um tem na carteira, vamos dividir igualmente, eu vou distribuir aqui igualmente para vocês,
Não vou pensar na capacidade ou na experiência de vida que cada um tem, nos recursos que cada um dispõe. Vou dividir simplesmente igual. Tá, todo mundo aí, cada um ganhou, vamos supor, R$10. E a gente vai sair com esses 10. Tinha pessoa que só tinha uma moeda de 50 centavos no bolso. Então, na divisão deu R$10 para cada um, beleza? Só que aí, na medida que você sai dessa porta, e cada um negociar com esse. Uns vão multiplicar o que ganhou aqueles 10. Outros vão gastar tudo ali. Amanhã não é outro dia, não sei o que vai acontecer, será que o mundo acaba? Vamos gastar. É igual o filho pródigo, gasta tudo que tem e tal, depois fala, tem que voltar lá para casa do pai, que agora... E meu irmão não vai me aceitar tal. Aí não tinha mais para onde ir, voltou, né? Então, cada um de nós vai negociar de acordo com a nossa expertise, com a nossa experiência. Por isso, aquele que ganhou 5, a capacidade dele de outras vidas, o crescimento espiritual, foi entregue 5 talentos para ele. E ele respondeu, multiplicou mais 5, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Né? E ele respondeu, e ele multiplicou, entregou, multiplicado aqueles talentos. E esse senhor falou assim, olha, bom servo, então eu vou te acumular ainda de proteção para que desenvolva ainda mais essas virtudes em você. Então, quando se reencarna, cada um de nós vem carregado de alguns talentos, segundo a nossa experiência, porque numa mesma família nascem 2 irmãos, um é revoltado e briga com todo mundo, o outro já é manso, tranquilo. Fala, gente, não sei, a mãe diz para o pai, nós temos a mesma educação, por que eles são assim? Porque são espíritos diferentes. Todos somos filhos de Deus, né? Então, nascemos numa mesma família, comemos o mesmo prato de comida, estudamos na mesma escola, os pais disseram as mesmas coisas, mas o espírito é antigo. Um está mais evoluído, num degrau de evolução, é mais manso, é mais paciente, é mais amoroso. O outro é extremamente revoltado, às vezes é indisciplinado. Então, olha as diferenças. Então, aquele que recebeu 5 talentos, às vezes vem saúde perfeita, às vezes vem com a condição financeira e tudo multiplica, igual o povo hebreu, né? A gente lê lá, o povo hebreu, os judeus e tal, tudo dava 6, multiplicava as coisas, as plantações, os carneiros, as ovelhas, né? Tudo crescia, multiplicava na mão. Por que o povo judeu crescia tanto? Vamos considerar que cada um multiplicando essas riquezas, abre firmas, porque ele pensa, puxa, eu vou dar emprego, eu não vou distribuir só a cesta básica, se eu faço, a mão esquerda não sabe o que a direita faz. Então tem lá o Centro Dom Pedro II, eu sei que tem as famílias assistidas, eu distribuo igual as cestas básicas, mas eu quero fazer mais. Eu quero criar emprego, eu quero dar dignidade, porque o trabalho dignifica o homem. Né? Não estou recebendo simplesmente por receber, eu quero colaborar. Então, faz aqui a entrega de dinheiro, ou então traz material para se distribuir na cesta básica, e o responsável pelo DAS diz assim, olha, quando você for comprar o café, compra 3 corações. Não, mas eu quero dar um café melhor e tal. Não, mas compra 3 corações, porque as pessoas que recebem aqui, às vezes elas falam, por que está dando um café pilão para um e eu estou recebendo 3 corações? Ou então por que está dando... Não, mas eu queria dar uma coisa... Não, mas vamos trabalhar dando igual esses mantimentos, para a gente não ter problema, né? Mas eles são assim? Felizmente, às vezes estão numa condição de vida difícil, mas ainda o orgulho lá de outras vidas, por isso nasceram nessas condições, e nós estendemos a mão sem ferir, nós abraçamos eles, nós distribuímos, mas às vezes ainda estão tomados de orgulho, e por conta disso daí, experimentam essa dificuldade, não conseguem às vezes emprego, estão sempre nessa luta, mas nós vamos fazer assim? Vamos fazer assim. Aí um médico chega aqui, poxa, eu queria ajudar, mas já temos dois médicos aqui que atendem aqui, eles fazem receitas homeopáticas, atende um, outro. Pô, mas eu queria ajudar. Será que eu posso cortar cabelo das pessoas? Porque eu também, antes de ser médico, eu era barbeiro, cortei cabelo lá no quartel. Né? Depois fui medicina. Então, pode sim. E começava a cortar os cabelos dos assistidos.
mas sempre uma ou outra fala assim, ficou uma porcaria, hein? Nossa Senhora, olha que estragou meu cabelo. Me desculpe, da próxima vez eu vou fazer melhor, né? E a outra, fez um caminho de rato aqui na minha cabeça, aqui, poxa, não sei o que lá, o outro não ficou do jeito que eu gostei. Meu Deus, eles estão recebendo de graça, né? E estão reclamando. É igual o pó de café que eu te falei, tá vendo? A gente faz o bem, e às vezes a pessoa não consegue assimilar, mas não fica aborrecido com isso, não. Aí o menino, que era filho do médico, que estava junto ali, falou assim, pai, mas como é que você é médico, está cortando cabelo, ainda fica ouvindo desaforo? Essas pessoas falando, não, meu filho, é assim mesmo. É porque, às vezes, a pessoa, o único amor próprio que ela ainda carrega consigo, ela reclama daquilo que recebe, embora esteja satisfeita, mas para poder manter ainda aceso assim, esse amor, porque ela já está no fundo do poço, mas não quer, sabe? Então vamos fazer o bem, a caridade tem que ser feita assim, a mão direita não sabe o que é a esquerda, ninguém precisa saber que eu sou médico, eu sou barbeiro aqui, estou cortando cabelo e tal, estou dando a minha contribuição. Então nós somos chamados, aquele que tem essa capacidade, olha como é que o cara enxergou isso. Eu jantando na casa da minha mãe todos os domingos, antes da pandemia. Aí a gente jantava lá e tinha uma senhora que morava na casa de baixo, né? E aí a gente arrastava a cadeira, rindo, contando piada e tal, sei lá, e a dona pegava o cabo de vassoura e batia no coisa da minha mãe. Ixi, nós estamos incomodando o vizinho lá embaixo e tal, meu irmão já bravo. Eu vou falar que não é possível. Porque a senhora lá era casada com um amigo dele. Eu vou falar com moleza, aí o cara. Falar com moleza, falar com ela, sabe? Poxa, a gente só tem aqui no domingo, quando vem aqui, ela fica batendo com um cabo de vassoura aqui. A minha mãe já querendo comprar um tapete, sem condições de comprar um tapete. E aí eu também já comecei a ficar agitado com aquilo, meu pai estava lá, coçava a cabeça, falei, acho que meu pai está meio chateado também. Ele vai falar, vou falar com essa inquilina para, você desocupa ali então, porque... Aí meu pai falou assim, eu tenho a solução para isso aí. Porque ela batia com... Porque eu tenho uma criancinha pequena, queria dormir, então se a gente arrastava a cadeira, fazia barulho, o menino acordava assustado lá embaixo. Mas aí meu pai falou assim, eu tenho a solução para ele. Eu falei, pai, o que o senhor faz? Vamos chamar ela e o filho dela para jantar com a gente aqui no domingo? Eu falei, gente, como é que ele pensou num negócio desse? Checkmate, né? Eu falei, é mesmo, hein, pai? Vamos chamar ela, porque aí vai jantar com a gente aqui, vai rir junto com a gente e tal, participar do banquete. Então, veja, são as pessoas assim têm uma capacidade. Se a sociedade toda, o Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, né? A Amélia Rodrigues, que escreve através do Divaldo, né? E também Raul Teixeira, nós temos vários aí que beneficiam como chuva de bênçãos, esses livros todos que a gente tem. Mas o que recebeu 2 talentos? Ele também multiplicou 2 talentos, mas às vezes são pessoas que estão vinculadas a uma tarefa mais restrita, às vezes no seio familiar. Você tem que multiplicar talentos aí, sabe? Ouvir desafio, rir, vamos deixar, meu irmão, gosto de você, não vamos ficar brigados não, e socorre um ali, ajuda outro aqui e tal. E aquele que recebeu um talento, ele tem a responsabilidade, não com a sociedade toda, também não com a família, mas ele tem a responsabilidade de multiplicar esse talento em virtudes dele próprio. E aí o preguiçoso enterra esse talento. E eu sou assim mesmo, quem quiser conviver comigo, que vive assim mesmo, é um cara revoltado, é um cara que esconde. Ele às vezes sabe. Ele precisava multiplicar virtudes nele mesmo, por conta da preguiça, do mau humor, né? Da revolta. Ele escondeu o talento achando que poderia chegar ao término da reencarnação, devolver o talento, está aqui, Senhor. Não, por que você não usou esse talento que eu te emprestei nas oportunidades que surgiram para você? Mas quando surgiu essas oportunidades? Uma enfermidade, por exemplo. Uma enfermidade que você teve. Você cuspia nas enfermeiras.
você xingava os médicos, não acreditava em médico nenhum. Eu não sei porque eu estou passando por isso. Aqui foi uma oportunidade para você demonstrar paciência. Porque no dia a dia você não era paciente com ninguém, adoeceu, se tornou um paciente, lá no paciente, número tal, está no leito e tal, mas ainda assim, explosivo, revoltado. Quando é que eu saio daqui? Eu não quero continuar aqui nessa condição. Essa foi uma oportunidade para desenvolver essa virtude, paciência. Tiveste também um problema de traição, por exemplo. Poderia ter perdoado, dado uma oportunidade, ou não ferir. Não, mas você não. Me traíram? Agora eu vou trair todo mundo. Agora eu vou me entregar ao mundo. Foi isso que fez. Essa situação era para você ter um revés das condições da fortuna. Você estava muito bem nos seus negócios, de repente tudo deu errado, o sócio te passou a perna. E você fala, e agora? O que vai ser da minha vida? Eu também, cada um por si, né? Então também agora eu vou roubar, eu também vou... Como se uma coisa justificasse a outra. Então, todas essas possibilidades a vida te entregou para que você multiplicasse esse talento que você tinha aí. Né? Que você tinha a responsabilidade de desenvolver virtude só consigo mesmo. Tiveste família, tiveste filho, aquele filho revoltado que você tinha dentro de casa, você fala, puxa, sou uma pessoa revoltada, esse filho me puxou, mas eu não vou baixar para ele não, e tal, ele vai ouvir, eu ponho ele para fora de casa, ele que vai viver a sua vida. Puxa, é isso que fez o pai, quando o filho pródigo foi-se embora, e resolveu voltar, ele enxotou ele, quando não, de braços abertos, meu filho, foi correndo, abraçou, beijou repetidas vezes aquele menino, e ele ajoelhou e disse, não, pai, eu não mereço ser chamado de filho, eu pequei contra o Senhor, pai, contra o céu, pequei contra o Senhor. Não, meu filho, você estava morto no pecado, né? No erro, no deslize, e ele de repente ele resolve voltar, e o pai o recebe assim, abraço, mas e o irmão? O irmão, quando chega do trabalho da seara lá e vê festa, cheia de comida, banquete, e pergunta a um dos, o que está acontecendo aí? Um dos servos fala, não, é seu irmão que chegou. Meu irmão? Meu irmão? Gastou toda a parte que lhe cabia, nas noitadas, com mulher, com os amigos e tal, e agora volta. Não vou entrar em casa. Que absurdo. Como é que meu pai não perdeu o juízo mesmo? Ele fez, humilhou meu pai, porque o homem está vivo. Ele fala, me dá a parte que me cabe aí. Ué, para mim o senhor já morreu, ok? Me dá a parte que me cabe, porque eu não nasci para ficar trabalhando na enxada. Eu fiquei esse tempo todo e agora meu pai faz uma festa, não entra. E assenta-se ali e fica, né? Até que esse pai vem até a presença dele e fala, meu filho, o seu irmão estava morto e ele está vivo de novo, voltou. A ovelha perdida aí, gente. Mas nós não queremos receber esse irmão. Nós às vezes temos assim muito rancor no coração, isso é enfermidade. Nós precisamos trabalhar isso em nós. E todos nós, como dissemos aqui, trazendo essa parábola para a questão da mediunidade, todos nós somos médiuns, uns de uma forma mais ostensiva, outros menos ostensiva, mas cada um de nós, quando deita na sua cama, faz a sua prece, fecha os olhos, dorme, sonha, encontrou com espíritos, viu os espíritos, falou com eles, abraçou eles, matou a saudade daqueles parentes que já estavam no plano espiritual, acordou com uma felicidade diferente. Puxa, estou me sentindo tão feliz. Você sonhou alguma coisa? Não sei, estava num lugar, alguém me abraçou, não recorda. Porque quando se dorme, saímos do corpo físico, vamos ao plano espiritual e se retorna, é como se desse uma freada no carro, estamos numa velocidade diferente. Né? A velocidade do espírito é a do pensamento, né? Pensei que no Rio de Janeiro já estou lá. Pensei na casa de uma tia, já estou lá. Então, estamos nessa velocidade, vivenciando. Então, a gente dormir 15 minutos, né?
Eu estou descansado, pronto, 15 minutos, que engraçado. Foi só 15 minutos mesmo, parece que eu dormi a noite toda. Porque nessa saída eu fui, bebi a água da fonte, encontrei com pessoas que me esclareceram, você está passando por isso daí, é por conta disso daqui, dá uma olhada aqui, olha para trás, porque aqui a gente só olha para frente, né? Dá uma olhada para trás ali, olha lá, o que você já passou, você está aqui, olha, aqueles percalços, aquilo ali vai acontecer, mas você tem de bom ânimo. Jesus fala, eu venci o mundo e nós também poderíamos vencer o mundo. Então, quando a gente acorda essa sensação agradável, vimos pessoas, às vezes nos lembramos, olha, eu assisti uma palestra uma vez, a Graça Rodrigues, né? Ela contou, a palestra dela foi o que ela sonhou. Maravilhosa a palestra dela. Ela vinculou as bem-aventuranças, toda bem-aventurança os montes, né? Os pacíficos, que é o reino do céu. Ela fez aquilo ali, mas trazendo isso daí para uma vivência escolar, sabe? Cada ponto das bem-aventuranças era um nível escolar, até chegar lá à faculdade e a formatura, que é o anel, que é o perdão, no final ela fez toda essa explanação, porque ela disse assim, quando eu acordo e eu tenho fresco na minha cabeça esses sonhos, eu pego e anoto, e vou anotando, depois aquilo vai ficando cada vez mais claro, e eu anoto tudo que eu sonho. Porque o que é um sonho, senão esse encontro que se tem durante o sono físico? O sonho é a lembrança do que nós passamos enquanto estávamos fora do organismo físico. Porque o corpo entra numa espécie de stand-by, que precisa recarregar as baterias, né? Aí a gente chega no celular e liga lá e deixa ele carregando. Mas eu não vou ficar, deixa carregando aí e vou dar um passeio por aí, né? Porque alguém consegue parar de pensar aí, fazer uma experiência? Nós um minuto de silêncio aqui, quando os pensamentos aí, se eu estou devendo, já me vem aí, não posso passar ali, o último Zezinho, não posso passar, estou devendo o Zezinho, então, se eu cometi um crime, eu volto lá. Será que eu deixei alguma coisa? Estou pensando nesse troço aqui agora. Será que vamos descobrir? O criminoso volta no lugar do crime, né? Porque toda vez que ele dorme, ele sonha aquele troço, e ele revê aquilo, ele sofre. E o inferno dele já começa naquilo. O artista, por exemplo, ele volta lá na estátua e fica olhando, vou cortar aqui, vou cortar. Nós que trabalhamos, dormindo, não tínhamos a solução do problema, meu Deus do céu, vou ter que levar para o chefe isso aqui. Amanhã eu vou ter que levar. Aí eu dormi, de repente os espíritos falam, não, olha aqui, a saída está aqui, ó. Aí você, nossa, está aqui, caramba, graças a Deus, ou que sorte a minha, né? Se for uma pessoa que não tem essa, que sorte ter visto isso daqui. Então, os espíritos influenciam em nossas vidas? Pergunta clássica dos espíritos. Muito mais do que imaginais. De sorte são eles que vos dirigem, ordinariamente são eles que vos dirigem. Ora, como pode uma coisa dessa? Porque os espíritos falam a linguagem do pensamento. Então recebemos aqui na reunião mediúnica aqui um espírito alemão. Deixa eu ver a mensagem. Mas não está escrito em alemão? Mas eu traduzi o pensamento. O alemão pensa, o japonês pensa, eu também penso, eu captei o pensamento, traduzi aqui o pensamento. Se ele quiser provar quem ele é, ele vai escrever em alemão e às vezes de trás para frente, como se desse o Chico, né? O espelho escreveu de trás e falou, estamos num momento de comprovação de fatos da mediunidade, aquelas poesias, com todo o estilo, mas no final das contas, se está em alemão, se é em forma poética, ou se é em prosa, ou se é um livro completo, um romance mediúnico, analisemos a essência. O que essa mensagem quer trazer para mim? Porque sou eu que estou lendo. Então, se chegou pelas minhas mãos, ainda mais como eu tenho a lanterna nas minhas mãos, tem que se iluminar primeiramente o caminho por onde eu vou, e as pessoas que estão próximas ou que tiveram a oportunidade de ler aquela mensagem serão beneficiados por aquelas luzes também. Então o Divaldo um dia falou, Joana, eu estou passando por um problema tão sério aqui, eu estou aflito, angustiado e tal. Me mande uma mensagem que me acalma. Ela falou assim, leia qualquer uma. Mas qualquer uma? Não, mas Joana, essa seria para mim específica. Todas foram amai vossos semelhantes, né?
Todos nós somos semelhantes. Os problemas que cada um tem, eu também tenho. E aquele que traz um problema para mim, mediunicamente, puxa, por que Deus mandou essa pessoa falando essa complicação, alguém que, por exemplo, deu um tombo dela no serviço, eu também sofri, ainda até me perdoei até hoje, o que essa pessoa está trazendo? E aí eu sou obrigado a dar alguma orientação, alguma palavra nesse sentido. E aí eu já começo também, então, trabalhando em mim, essa hora, percebe? A via de mão dupla. É dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. Não é assim? Então, com a medida com que medis, os medirão também a vós. Cuidado. Misericórdia eu quero. E não sacrifício. Não quero que você sacrifique com ninguém. Ou se sacrifique. Sede misericordioso. Então, isso é muito mais difícil. O que é mais fácil, gente? Chegar no nome do paralítico, pedir uma esmola ali, entregar uma moeda para ele e falar assim, tem que honrar, os seus pecados estão perdoados. Ou dizer ao paralítico, levanta-te, anda. Os sacerdotes do templo, os fariseus, esse Jesus de Nazaré é completamente louco. Só Deus perdoa o pecado. Quem é ele para falar que vai perdoar, que está perdoando, seus pecados estão perdoados, tem de bom ano? E é mais fácil o quê? Dizer ao paralítico, levanta-te, anda? Ou dizer os seus pecados estão perdoados? Perceba a profundidade dessa pergunta. Quantas pessoas às vezes brigam dentro de casa e não conversam mais com o pai? O pai desencarna e não conversou mais. Não soluciona, porque eu não consigo perdoar. Mas os 70 vezes 7, 400 não, perdão, irmão, para quem perdoa. Falamos aqui no início. É mais fácil levantar o paralítico. Levanta, Natanael, pega a tua cama e anda, para que saibais que o Filho do Homem, todos nós somos filhos de homens, né? O Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados, por isso reconcilia com o teu adversário, perdoai-vos uns aos outros. O que adianta chegar a Deus e pedir perdão, Senhor, porque eu feri o meu irmão? Vai lá e reconcilia com ele. Comigo está tudo certo, eu amo vocês dois, vocês são meus filhos. Vai me alegrar se você tentar fazer, mas e se ele não aceitar o meu perdão? Não tem problema. Aí o problema passa a ser dele. E você está liberto desse peso, dessa angústia. Porque nós também, ainda analisando sobre essa questão, está tudo bem. De repente nós acordamos com uma sensação esquisita, uma angústia. Parece que vai acontecer alguma coisa, né? Ou então uma felicidade, ou uma insatisfação, sei lá. Hoje eu estou assim. Kardec perguntou aos espíritos sobre isso. Isso é normal? O que acontece aí com as pessoas? Será que é alguma coisa física, orgânica? O que a pessoa às vezes tem uma satisfação, ou está uma sensação, uma angústia, que ele não consegue saber, está tudo bem, mas eu estou sentindo uma coisa estranha. E sabe o que os espíritos respondem? A maioria das vezes são comunicações inconscientes que nós temos com os espíritos. E daí essa angústia, essa sensação estranha, ou então, ainda na resposta, durante o sono físico, conversas que tiveram com eles, e aí acordaste com essa sensação. Então, se todos nós, eu acredito que todos nós já tivemos uma sensação, hoje eu estou, por que eu estou assim? Né? Às vezes é essa comunicação inconsciente com os espíritos, que nós não damos conta, porque, sabe, quando começarmos a olhar esse sexto sentido, nós vamos ter a sensação cada vez mais ampliada e cada vez mais nós vamos ter, opa, esse pensamento aqui está estranho. Ué, interfere os espíritos em nossas vidas pelo pensamento, e é o pensamento que nos dirige, foi o pensamento que me fez vir aqui, né? Eu vou pegar meu carro, estava deslocado e tal, cheguei aqui, preparei o estudo. O pensamento, ele precede a ação. Então os espíritos estão atuando no pensamento, daí as obsessões simples, a fascinação e a subjugação. Olha, e quando a pessoa cai nesse precipício, vai se deixando levar, porque os espíritos identificaram, a gente não tem aquela paciência de olhar para a nossa imperfeição, eles identificaram porque foram companheiros nossos do passado, é aquele sócio que nós prejudicamos, nós reencarnamos ele ainda não, mas eu te conheço, você não vale nada,
Sempre você quer a pessoa rezando com seu nome. Não, eu vou revelar para todo mundo. E eu vou revelar o quê? Destruindo a sua vida. Ué, mas por que esse espírito tem tanta raiva de mim, gente? Eu não lembro do passado e tal. Olha, o amor, lembra? O amor cobre a multidão dos pecados, dos erros. Trabalha nisso aí, ama, faz caridade e tal, porque ele vai ver que você mudou de alguma forma. Se alguém te tomou a capa, entrega a túnica. Tomou mesmo um ladrão. Não, peraí, vai com Deus, vai com Deus. E graças a Deus ele não me deu um tiro. Ele levou a capa e a túnica. Porque talvez eu tenha feito isso. Por que essa pessoa que usou logo o meu caminho, arranhou logo o meu carro? Porque não cai uma folha de uma árvore, que os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Está resgatando, né? Aí o Chico chegou o companheiro lá da reunião mediúnica, que estava meio chateado, e falou assim, o que houve? Você está meio triste? Não, e os ladrões entraram no meu escritório lá, bagunçaram tudo, roubou tudo que tinha e tal, destruiu tudo, vou ter que começar tudo do zero, Chico. Eu acho que eu nem vou participar da reunião, acho que eu estou muito chateado com tudo isso. Ele falou assim, que isso, Naldinho? É tão bom pagar a conta, né? Pagar a conta você está resgatando aí uma dívida do passado. É quando a gente sabe que tem uma prestação a pagar, e você vai lá e paga. Bom, fiquei sem dinheiro, mas paguei, pronto. É isso que aconteceu. Vamos trabalhar na mediunidade. Senta na mesa, vamos ler mensagem aqui, vamos trabalhar. E o que nós temos, gente, dessa reencarnação? Os talentos que dispomos. Recebemos 5, 2, 1. Que cada um faça essa análise. Porque, em verdade, a ansiedade que nos incomoda tanto é querer parar o relógio. Deus faz tudo na hora certa. Não erra. Mas nós queremos adiantar o poder dos relógios. Não. Tudo acontece segundo o tempo de Deus. E temos que ter essa paciência, essa confiança. Porque o que nós temos na atual reencarnação, no atual momento, é o dia de hoje. Por isso o nome presente, né? Então, hoje, à luz do presente, dia como este dia, em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço, em socorro de alguém, atenção ao dever, felicidade e paz, que aspires a plantar em lances do caminho, dádivas que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas do lar, felicidade e paz, apoio espiritual em simples frases, que nada disso atrases e nem deixes de fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez. Que Jesus nos abençoe, que possamos multiplicar os talentos que Ele nos confiou.